Shalom para todos. Shalom. Hoje nós vamos dar início à nossa live, lembrando que a palavra é gratidão. Lembra, na última live a gente falou sobre isso, que hoje a gente ia ter um dia para exaltar a nossa gratidão a Deus. E é só para lembrar a vocês, e eu gostaria de iniciar orando, e depois vamos estar fazendo a leitura do Salmo 116. Ok? Vamos orar, então. Senhor Deus, nós te exaltamos nessa manhã com alegria, pelo privilégio, Senhor, de poder parar tudo para agradecer ao Senhor os muitos benefícios que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, em meio aos desertos, em meio às lutas. Ó Deus, o Senhor tem sido provedor e nós reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer, mas em Ti nós faremos proeza. Ajuda tuas filhas, os teus filhos nessa manhã, ó Deus, a renovar a esperança, a fé e, acima de tudo, o amor, Pai, que tem nos feito triunfar em toda e qualquer situação. Muito obrigado, Senhor. Mais uma segunda-feira de vitória. Proclamamos, anunciamos antes, Pai, porque sabemos que o Senhor é fiel para cumprir todas as tuas promessas em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Gratidão eterna a Ti. Para sempre queremos Te louvar e Te adorar pelos benefícios, pela Tua grande misericórdia sobre a nossa vida. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, então, no Salmo 116, fazendo essa leitura. Eu comecei o dia declarando, né? Por tudo que tens feito, por tudo que vai fazer, eu quero te agradecer. E aí comecei a lembrar algumas coisas que Deus fez na nossa vida no ano de 2025, porque se a gente for lembrar de todo o benefício, esses anos todos, 45 anos servindo ao Senhor, são tantas coisas que daria para escrever vários livros, não só um livro, né? Vários livros. Mas eu quero lembrar de 2025. E fazendo a leitura desse salmo, a gente vai estar trazendo à memória a nossa gratidão a Deus. Acharam aí? Vamos lá. Amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Laços de morte me cercaram e angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, e os meus olhos das lágrimas, e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. Nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Que vocês possam ter grandes motivos para louvar o Senhor nessa manhã. Gratidão, amado. Não importa o que a gente já tenha passado, mas o que importa é que nós estamos aqui. E Deus tem alegrado o nosso coração
e tem beneficiado a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Então, são muitas histórias e nós vamos estar trazendo isso à memória nessa live, junto com vocês. Bom? Amém. Rita. Glória a Deus. Antes de eu passar para o que Deus colocou no meu coração, eu queria só lembrar vocês, quando você lê o versículo principal desse salmo, esse salmo era o preferido do meu pai. Então, desde criança, eu tive como hábito eu decorar o salmo preferido do meu pai e o da minha mãe. Então, esse era do meu pai, e esse versículo me chamou a atenção desde novinha. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tens feito. E aí eu ficava pensando, gente, aí ele escolhe tomar o cálice da salvação. Só que quando eu li isso, depois que eu havia nascido de novo, tinha tido um encontro com o Senhor Jesus, veio muito forte o meu coração. Com 12 anos, eu não entendi o que era tomar o cálice da salvação. Mas ele me disse claramente, isso é fazer uma aliança com ele. E a aliança de Deus, a gente sabe que é eterna, né? Então, é importante a gente lembrar. Quando a gente luta pelo casamento, a gente está tomando o cálice da salvação. Isto é, aceitando e entendendo o sacrifício de Jesus para a nossa salvação, para o resgate da nossa alma, da nossa vida, né? E assim, a respeito da nossa família. E eu nem comentei isso aqui, porque veio agora, enquanto a gente estava orando, e eu vou colocar depois o tema que Deus me deu, mas quando fala de resgate, eu lembro muito do pastor Josi, porque foi ele a única pessoa que eu ouvi falando naquele tempo sobre você dar uma oferta para um filho desviado. Eu lembro que naquele tempo ele falou, você não pode entregar a vida mais, porque Jesus já entregou, mas que mãe que não entregaria a vida por um filho desviado? Qualquer mãe faria isso, mas nós não precisamos fazer. Mas ele disse, mas você pode dar uma oferta de amor, que é o tema que a gente vai pegar também hoje. Uma oferta de amor a Deus, já pela fé, pela volta do seu filho. E enquanto a gente estava orando, eu lembrei que eu tive uma filha afastada, não sei se é do Senhor, creio que é dos caminhos do Senhor, mas do Senhor não, porque ela sempre falava nas coisas de Deus, mas dos caminhos do Senhor. E aí eu lembro que quando eu vi aquela mensagem do pastor Josi, na mesma hora, eu peguei tudo que eu tinha na minha conta de poupança e entreguei de oferta, dizendo para o Senhor, Senhor, se eu tivesse que resgatá-la hoje, eu daria tudo que eu tenho. Então, eu quero te dar tudo que eu tenho. E eu peguei aquela oferta e entreguei, dizendo, não entendo isso, pastor Senhor, eu nunca ouvi ninguém ensinando isso. Primeira pessoa que eu estou ouvindo. Mas pela fé, eu vou crer na palavra do pastor Josi, que é um homem de Deus, e vou fazer isso. E eu fiz, e no mesmo semestre, ela voltou para os caminhos do Senhor, para a glória de Deus, e hoje trabalha com família. Então, quer falar? O versículo 10 aqui diz, né? Cri. Você falou aí, eu cri. Então, eu estava lendo aqui, cri, por isso falei. Estive muito aflito. Então, na nossa aflição, Deus envia o socorro e às vezes a gente nem percebe. Se a gente não tiver fé para se lançar sobre a palavra, como Pedro teve ali naquela pesca, né? Sobre a tua palavra, Senhor, lançarei a rede. Então, Deus tem nos chamado nessa vida, né, para viver experiência de fé. E crer é fundamental para que a gente possa se apossar das promessas e ter uma grande colheita, né? O ano todo, não importa a crise do país, não importa o que a família esteja passando. E a Rita está falando aqui dessa oferta, eu acho que eu também já vivi essa experiência, que darei ao Senhor. E Deus falou, e às vezes a gente fala assim, eu não tenho nada, né? Às vezes a gente é tão... a gente não está vigiando, a gente pensa que não tem nada para dar. E eu falei, Senhor, eu não tenho nada para te dar. E aí Deus me mostrou algo que estava comigo no local que eu estava e aquele pedido daquela oferta estava sendo feita. Eu fui e tirei a única coisa que eu tinha no meu relógio. E eu falei, Senhor, eu quero dar o meu relógio como oferta, porque eu não quero comparecer diante do Senhor de mãos vazias. E aquilo ali foi, para mim, um grande testemunho de fé. E muitas vezes a gente é desafiado a isso, né? Como a Rita está falando aqui. O que eu estou rindo? Estou rindo porque depois disso, aonde ele vai, alguém pega um relógio e dá a ele. Olha, eu comprei isso aqui de presente para o senhor. Quando eu olho um relógio, esses dias eu abri a caixinha e falei, ué, que isso aqui? Tem uns relógios que estão precisando dar de presente. Que coleção de relógio é essa que você está com ela? Ele falou, cada um é uma história, por isso que eu guardei.
E aí ele contou essa primeira história, que ele pegou o único que ele tinha e deu, e ele não lembrou de contar o resto, mas eu não esqueci do resto, né? Que ele também não tinha lembrado, quando eu mostrei, por que você está colecionando? Aí eu, relógio, então, não colecionei relógio, eu ganhei isso tudo aí, e aí, cada um de uma cor, cada um de um jeito, e eu comecei a ver, não foi isso. Foi aquele relógio que você um dia entregou o seu melhor a Deus, Deus te entregou de volta, né? E aí eu não ia falar isso, mas ele hoje ainda falou, lembra de agradecer a Deus o fato de você ter trocado. Eu não estava lembrando uma coisa com outra, mas já que eu mencionei da poupança, né, que Deus mandou zerar e dar a oferta para minha filha, nesse ano passado eu recebi uma oferta que a pessoa me entregou e me disse para ajudar a senhora na troca do carro da senhora. Estou vendo que o carro da senhora já está com mais de 100 mil quilômetros e a senhora vai trocar o carro. E quando eu vi, nós conseguimos trocar o carro à vista, para a glória de Deus. Sempre lembrando disso, não estou atrás de carro novo, zero, tem que ser assim, é bom, é. Mas não é isso, eu quero saber o que Deus quer, né? Então é importante a gente parar para pensar, gratidão a Deus por isso. Eu fiz uma lista da gratidão que nós queremos passar nessa manhã e você pode colocar já o que você vai agradecer a Deus hoje, né? E lembra, quando a gente der oportunidade para falar, para a gente ser específico naquilo que a gente fala. A gente não tem aqui tempo para a gente contar a história toda, não dá. Então, é importante a gente lembrar. Você vê que 1 minuto eu contei a da Aline e da minha filha, né? E do carro. E assim a gente vai ter que lembrar por causa do nosso tempo. Mas guarde bem isso. Deus colocou no meu coração, pela saúde, poder terminar o ano sem ter ninguém doente na família é uma bênção tremenda. Poder terminar o ano, mais uma vez, agradecer a cura do meu neto, de 11 crianças que morreram com o transplante de medula naquele ano, meu neto foi o único que escapou. E, de novo, lembrando do sonho que Deus me deu antes, que isso acontecia, e pela oração, ele era salvo de um tremendo problema que a gente não sabia o que era. 6 meses antes eu sonhei isso e contei para minha filha, que vinha um vendaval muito grande. E as crianças estavam todas em volta de mim. E eu não conseguia segurar todas as crianças, mas o meu neto segurava em mim e ele falava, vó, me segura, que senão o vendaval vai me levar. Falei, não, meu filho, segura bem na vovó. E se você ficar segurando bem na vovó e você orar e eu orar, o vendaval não vai nos levar. E aí ele segurava muito em mim. E eu orava sem cessar, desesperado. E ele orava também. E quando eu acordei, eu vi que todas as crianças morriam, menos ele. E 6 meses depois aconteceu o problema dele, do transplante de medula, que não tinha, no mundo todo, não tinha uma medula compatível com a dele, ninguém da família, mas para a glória exclusiva de Deus. Na semana que a médica disse, não tem mais jeito, ou ele é transplantado essa semana ou ele morre. E Deus envia um socorro, fazendo com que uma mulher da Alemanha entre no banco de dados e fala, coloca lá a doação da medula dela. A gente hoje é amiga dela, e ela falou, eu senti muito forte, vai lá e entrega, doa sua medula. E ela foi lá e doou. E através daquele gesto de amor, que é o que a gente vai estar falando, né, também, ele foi transplantado e hoje, para a glória de Deus novamente, está fazendo faculdade nos Estados Unidos como um dos melhores alunos, porque Deus é fiel. Então, gratidão a Deus, não tem palavra, não temos palavras que diga isso, a não ser que a gente conte mesmo aquilo, um pouco do que ele tem feito. Gratidão a Deus pela família, né? Terminar um ano com a família unida é um presente de Deus. Né? Então, nossos filhos têm dificuldades? Tem, todos nós temos. Mas saber que a gente tem contato, que está junto, quando tantos pais já perderam os filhos. Então, é importante a gente lembrar. Gratidão pela graça de terminar o ano sem nenhuma dívida. Volto a falar que o ano todo nós orientamos e incentivamos. Eu fiz um curso de finanças aí mesmo na igreja nossa de Campinas, e eu fiquei muito feliz de poder conversar com a pessoa que estava dando a palestra e dizer, não tenho uma dívida, não compro a prazo, eu oro e peço a Deus, e Deus tem me dado.
Já contei vários testemunhos, mas hoje eu quero te incentivar a não entrar o ano com cartão de crédito, com dívida. Ah, mas olha, esses dias um veio falar comigo, olha, comprei um carro zero. Falei, que bênção, mas como é que tá? A prestação foi, você comprou à vista? Não, a prestação de 2.500, mas é rapidinho eu pago. Falei, querida, você deveria ter orado mais um pouquinho. Quem sabe Deus faria algo novo. Então, entrar o ano, terminar o ano, como ele falou aqui várias vezes, é que quando ele me encontrou, ele tinha alguns cartões de crédito. Mas quando ele me ouviu, ele falou assim, eu tive trauma com essa história de dívida na minha vida, de tanto problema que eu vi. Mas ouvindo você, eu quero te dizer só uma coisa, me ajuda em oração, porque antes de terminar o ano, eu quero quitar todos os cartões de crédito e não ter nenhum mais de qualquer maneira. Então, se você vai fazer uma viagem internacional, é normal. As pessoas até têm. Eu até tenho, né? Mas nunca usei. Então, graças a Deus, quando eu vou, eu compro com o dinheiro que eu tiver. Se eu tiver, eu compro. Se não tiver, eu vou orar. Já contei para vocês que todas as vezes que eu fui e não comprei, eu voltei com os presentes de tudo que eu precisava. Então, de novo, eu quero te incentivar a anotar isso como uma proposta, uma meta para o seu ano 2026. Não só para você, mas para você ensinar por onde você passar. Porque, por incrível que pareça, as pessoas acham que eu sou exagerada nisso. Mas as dívidas são as principais causas hoje, talvez a primeira, de separação de família, de casais. Começa a briga, porque você, cadê o dinheiro que eu deixei aqui? Porque você, olha, você tinha que ter me ajudado nisso. Nós fazemos como trato, como assim, não, eu não quero pensar nisso. Quem tem vai ajudar quem não tem, né? E tem sido assim. Que maravilha quando a gente caminha dessa forma. Ontem eu pude ver uma senhora, do nada, nós fomos fazer uma caminhada de oração no bairro. E aí eu fui lá e eu fiquei pensando, como é bom você semear o bem, porque você vai colher. E aí, do nada, eu falei para ele assim, vou lá, eu tinha trazido minha água, me deu vontade de tomar uma água fresquinha, ir no banheiro. Falei, quem sabe, enquanto está esperando aqui, aquela igreja está aberta, eu acho que eu vou ali para ver se tem. Quando eu cheguei lá, não só tinha um banheiro limpinho, com tudo perfumadinho, arrumadinho, mas como tinha água geladinha, com calor de uns 87 graus mais ou menos ontem, né? E eu estava já molhada de suor. Aí, quando eu entrei, ela falou assim, toma uma aguinha gelada ali, eu tenho uma aguinha ali, pode tomar. E a igreja estava cheia de gente fazendo a mesma coisa, mas ela deu aquela palavra, eu ouvi, e ela atendendo um e outro, eu saí. Quando eu saí, naquela multidão, ela não me viu, mas ela saiu procurando um pastor, e ela achou que era ele que estava à frente do trabalho. E ela foi perto dele e falou para ele assim, o senhor é pastor? Aí ele falou, sou. Então, eu queria falar para o senhor algo, um trabalho que foi feito aqui em prol de tudo isso, aqui, um trabalho de macumba, pesado. E foi impressionante, porque aquilo que ela trouxe para nós, minha irmã, a 6 horas de distância, tinha sonhado exatamente a mesma coisa. Então, aquilo ficou forte para mim, assim, eu ouvindo a mulher, não sabia mais o que fazer. E falei para ela, ele não é, mas aquele pastor lá é o responsável, vai lá falar. Daí a pouco aquilo me incomodou. E eu falei, cadê a mulher na multidão aqui? Você não viu mais a mulher? Porque eu não vi para onde ela foi. Ele falou, ela está ali, ó, na sua frente, parada, sozinha, olhando para lá. E aí, quando eu vi, eu falei, eu vou lá atrás dela. Eu acho que ela está sem coragem para ir lá falar com ele. Mas aí, daí a pouco, quando eu cheguei perto dela, só vi ela puxando meu braço, me deu o braço. Ainda bem que a senhora veio aqui, porque eu tinha certeza que eu tinha que procurar ele mesmo, mas eu estou sem coragem. Falei, então é agora que você vai receber coragem. E aquela mulher foi comigo e falou tudo com o pastor. Quando ela terminou, contei o sonho da minha irmã para ele. E foi tremendo. Quando terminou, ela foi para lá e eu fui para o outro lado. Mas no final eu senti de procurar ela de novo. E ela disse, estou indo para Campinas hoje. A senhora pode orar por mim? Aí eu falei, Campinas? Olha, eu quase que sou um pouco de lá também. Ela, é mesmo? É. Eu falei, o que a senhora está precisando para a viagem? É para que eu ore. Ela falou assim, estou precisando só que a senhora ore, porque a senhora vê, meu culto termina aqui 9 horas da noite. Eu ainda vou pegar o ônibus para ir para a rodoviária do Rio, porque daqui eu tenho que ir para a rodoviária do Rio. Então, mas eu vou conseguir. A senhora ora para eu conseguir tudo direitinho? Falei, não só vou orar, mas eu quero te ajudar a conseguir um táxi para te levar diretamente daqui, com esse seu esforço todo, para a rodoviária do Rio. E que alegria eu fiquei
Quando eu contei para ele, ele disse, pode contratar o táxi, porque eu vou pagar o táxi dela. Aquela mulher, quando chegou na igreja ontem, às vezes você pensa que você está com o seu dinheiro, você não pensa no outro. Mas que coisa tremenda. Quando terminou tudo, nós conseguimos um táxi para levar ela direto na rodoviária do Rio. E a nossa comunhão em doação foi um negócio sobrenatural. Naquela mulher entrou em contato que nós colocamos, a gratidão dela fez a gente chorar. Então, às vezes você pensa que com muito, você precisa muito para fazer muita coisa. Não. A Bíblia diz, com pouco fazes a guerra. Lembra que a pessoa que mais cuidou do meu marido antes de morrer, do meu primeiro marido, foi um porteiro do prédio que eu levava o café da manhã todos os dias para ele. Quando meu marido teve o primeiro AVC, quem me socorreu foi aquele porteiro. Deixou a portaria, avisou com um bilhete e entrou no carro carregando meu marido para ir para o hospital comigo. Aquele homem até o fim, ele me ajudou. Então você pode pensar que você precisa ter muito dinheiro para ajudar alguém, não. Gratidão por aquele homem que eu nunca mais vi, depois que eu mudei daquele prédio, perdi o contato. Mas Deus sabe. Então, o que você vai fazer? Lembra disso, com pouco faz a guerra. Às vezes você vai dizer, hoje eu não tenho condições de quitar todas as minhas dívidas, mas você tem condições de quitar uma? Vai lá, quita pela fé, profetizando, como nós aprendemos hoje a respeito da oferta, a respeito da minha filha. Então, não sei o que você vai fazer, mas eu quero te dar o versículo que Deus me acordou com ele. Ele me deu 2. Primeiro, você está vendo a gente de camisa branca. Eu quero começar lembrando disso. Eu acordei hoje de manhã sonhando que eu vestia essa blusa. E eu não colocava nenhum colar. Eu ficava com a blusa desse jeitinho. Eu acordei e falei, isso não é à toa. Por que eu tinha que vestir essa blusa que eu só visto normalmente com blazer por cima, porque ela é curtinha? E aí alguma coisa Deus quer falar. E aí ele me disse, eu anotei na mesma hora. Ele me disse, o branco significa limpeza, clareza. O branco significa sem pecado. Eu fui anotando. E aí o Senhor me mostrou livre de mágoa, de ressentimento, de raiz de amargura. Quando você estiver vestindo essa camisa ali na live, você vai estar profetizando que isso vai estar acontecendo com todo o grupo. E eu quero que você pense a mesma coisa. E ele foi me dando sonho, e daí a pouco eu falei, fala mais, Senhor. E ele falou, eu tive de novo o segundo sonho, depois que eu dormi. Um homem tentava avançar, e ele fazia assim, só que ele fazia assim, mas quando eu olhava, tinha um paredão na frente dele de uns 3 metros de altura. E ele não conseguia avançar. Ele botava a mão no paredão, como se ele tentasse empurrar o paredão, mas nada se movia. E aí eu disse para Deus, por que esse homem não avançava? Por causa do paredão, claro, está na cara. Mas o que mais isso quer dizer? E aí ele me disse, Isaías 59, né? Você anotou? 59:2. 59:2. Você quer ler para a gente? Amém? Então, enquanto ele abre, eu quero que você esteja atento no outro que Deus colocou. Romanos 13:8, anota aí para você. Romanos 13:8 diz, portanto, dai a cada um o que deveis. Não, a ninguém devais coisa alguma, esse é o anterior, desculpe. A não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama uns aos outros, quem ama aos outros cumpriu a lei. A ninguém devais coisa alguma. Eu decorei desde a primeira vez que eu vi esse versículo. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Porque quem ama já cumpriu a lei. E aí eu quero te lembrar da primeira vez que eu ministrei sobre esse versículo, que eu perguntei para Deus, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Por quê, Senhor? Ele me disse, porque o amor é uma dívida impagável. Quanto mais você ama, mais você tem que amar. Não adianta você achar, já fiz tudo que tinha que ter feito por fulano. Não, você não fez tudo. E às vezes eu penso isso. Nós enfrentamos esse ano grandes embates, mas todos eles foram vencidos pelo amor. Na semana passada eu tive a grata alegria de ver uma das pessoas que me causou uma grande batalha, trazendo de presente para mim uma comida, a principal da que eu amo. E aí os olhos da pessoa já diziam. A Bíblia diz que com o olhar você sabe quem é quem. Que maravilha, né? Então, é importante a gente aprender a ver isso aí. E hoje, se você achou que já amou muito alguém,
continue amando, porque o amor é uma dívida impagável. E quem ama cumpriu a lei. Às vezes a gente quer cumprir a lei. Não, como a gente escuta algumas denominações, tem que guardar o sábado. Não, mas você vai... Uma falou isso para mim, não é invenção minha. Você vai almoçar num restaurante no sábado? Eu falei, por quê? Tem algum problema? Eu sou muito desligada. E aí eu falei, tem algum problema? Aquele restaurante está com algum problema? Não, porque hoje é sábado. A nossa denominação, ninguém pode comer fora no sábado. Eu falei, nem com a família? Nem com a família. Eu falei, querida, você está me desmontando. Eu não estou conseguindo nem ouvir o que você está falando. Isso é lei. Jesus não ensinou isso, por isso a gente está estudando, estudamos na semana passada, Gálatas, a luta da carne contra o espírito. Quem ama já cumpriu a lei. Quem ama já cumpriu a lei. Eu quero que você pense nisso. Nós não vivemos mais debaixo da lei. Tem que ser assim, tem que ser assim. Ontem nós fizemos a festa de Hanukkah na igreja. Que coisa maravilhosa. Nossos adolescentes, nossos jovens. E as mulheres que entraram na dança. Vou mandar o vídeo para você ver. Quando nós vimos, nós dois estávamos cantando e dançando, cantando e dançando. Brinquei com ele que entrar na dança. Ele falou, não, eu vou pagar o bico deles. Eu quase entrando na dança. Mas tudo em liberdade, tudo livre. As meninas alegres, dançando com as mães, com a pessoa, com uma senhora que tinha ensinado as danças para ela, de mais idade, mas ninguém enxergava quem era mais novo, quem era mais velho. Uma senhora casada, duas casadas dançando junto, e os maridos foram para ver. Isso é liberdade no espírito. Essas são as festas que a gente via em Israel quando eu estive lá. Mas hoje está tudo tão contaminado que a gente fica preocupado. Então, hoje eu quero que você fique com esse versículo, e ele vai ler Isaías 59, Versículo 2. Tá? Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Hoje eu quero que você lembre disso. Aquele paredão que eu vi no sonho, Deus mostrava exatamente o pecado. Quando eu corto a relação com o irmão a quem eu vejo, diz a Bíblia, eu corto com Deus a quem eu não vejo. Isso está em 1 João. Então, eu não tenho que caminhar com quem anda erradamente. Está lá em 1 Tessalonicenses, o 2, você vai ver isso lá. Eu não tenho. Eu não sou obrigada a caminhar com quem quer uma vida errada, com quem quebrou a aliança, com quem quebrou o pacto. Se uma pessoa faz isso, não quero estar perto de fulano, então não quer, não é problema meu mais. Já contei para vocês quantos vieram me pedir perdão 15 anos depois. Não queria falar com a senhora. Não queria, não tem problema. Mas um dia vai ter que responder por isso diante de Deus. Eu vou falar onde eu me encontrar com você. Não tem problema. Mas você vai ter que resolver isso diante de Deus, porque Deus não quer o povo dele caminhar de qualquer maneira. E eu costumo dizer, você vai para o céu junto com fulano? Você só vai para o céu se você se consertar agora aqui. Não adianta a gente pensar que a gente vai subir para o céu com a nossa vida pendente aqui, não. Nós temos que acertar primeiro aqui. E aí vem de novo Romanos. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Nós não podemos ficar em dívida e falta com ninguém. A nossa parte tem que ser feita. Se o outro fizer a dele, ótimo. Se não fizer, é problema dele. Então, é importante a gente deixar isso, porque sempre escuto nos aconselhamentos as pessoas dizendo, mas eu já pedi perdão ao meu marido, mas ele não quer me perdoar. Então, deixa, querido. Então, deixa. Lembra daquele sonho que um dia eu contei para vocês? De um anjo que vinha e tirava a aliança daquela mulher e colocava lá. Eu nunca me esqueci daquele sonho. E aí eu falava, mas ela é casada, por que você está tirando a aliança dela? E aquele anjo dizia assim, porque hoje eu estou deixando ela livre. Estou deixando ela livre, porque ela já tentou fazer de tudo para caminhar em união com essa pessoa, com esse marido. Mas ele não quer caminhar desse jeito. Já fiz tudo que tinha que fazer. Então agora, o problema é dele. Se ele quiser mudar, ele vai mudar. Se ele não quiser, nem eu vou obrigar. Então, nem Deus obriga a gente a caminhar com o que a gente não quer. Só que as consequências do pecado nós vamos receber. Tempos depois, aquela pessoa faleceu. As experiências de vida que eu tenho tido são muito fortes. Mas eu costumo dizer, Deus, eu quero ver também o Deus forte de livro de Atos acontecendo na minha vida. Foi o livro de Atos que revolucionou a minha vida.
Ali eu via Deus dando em sonhos o nome, o endereço das pessoas, os problemas. Eu falei, Deus, desse jeito, claro que até o apóstolo Paulo foi acompanhar o Senhor. Se o Senhor fizer isso comigo, eu não só vou te acompanhar, mas vou te servir para o resto da vida. E Deus fez comigo e faz até hoje. Então, ele sabe, eu acordo sonhando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e vocês estão vendo na nossa caminhada. E volto a dizer, isso não é só para mim, porque eu não sou melhor do que ninguém. Isso é Deus na nossa vida quando? Quando nós acertamos a nossa vida com Deus e queremos caminhar com a vida livre, limpa do pecado. Eu quero. E nós devemos fazer isso. Levantou, está com raiva de alguém, vai lá, dá um telefonema, pede perdão. Ah, mas fulano não quer. Problema dela. Volta a falar, você vai ficar com a sua vidinha clarinha como essa blusa, não é? Então, hoje a menina deu uns pingos de café. Ele fez uma arte na hora do café e me fez dar uma gargalhada quando eu vi meu café espirrou na minha blusa. Mas também foi ótimo, porque eu lembrei de outra coisa que eu também não esqueci. Num congresso de missões, uma pessoa pegou um quadro branquinho, branquinho, enorme. E eu tinha feito como é que fala? Aquele psicotécnico, baseado em algo parecido. E aí aquele homem mostrou aquele quadro enorme, branquinho, com um pinguinho preto, pequenininho lá dentro. E aí ele perguntou, o que vocês estão vendo nesse quadro? Todos, por unanimidade, um pingo preto lá dentro. E aí ele disse, vocês estão vendo um quadro branco lindo na frente de vocês, vocês só estão enxergando o pingo preto? E aquilo ali revolucionou também a minha vida. Mas o pecado é desse jeito. E eu fiquei pensando, é como aquele pingo preto. Pode ser pequenininho, mas se a gente não se consertar, o que vai aparecer não é o quadro branco, é o pingo preto. Então, se nós queremos ter uma vida transparente, resplandecente, nós precisamos acertar hoje, antes de terminar o ano. E hoje, quer colocar mais alguma coisa? Queria, assim, estou aqui o tempo todo lembrando da palavra que Deus nos deu para 2026, que é alcançando metas. Não dá para a gente falar só da gratidão de 2025 sem projetar uma vida de vitória para 2026. E a palavra tema para a nossa igreja esse ano é alcançando metas. E com isso a gente vai estar trabalhando também o que eu preciso para alcançar as minhas metas. E o que eu tenho que tirar? Aquilo que atrapalha. Ela falou de pecado, paredão. Quais são as paredes que se levantam para impedir que a gente alcance as metas? As dificuldades do dia a dia. E eu creio que se nós estabelecermos uma caminhada dentro desses critérios, a gente vai ter muito mais para contar no final do ano. Vai ser mais um culto de gratidão, mais uma palavra de gratidão, porque Deus vai fazer maravilha. E Ele é aquele que promete e cumpre. Então, só queria lembrar, antes da gente passar para vocês estarem dividindo conosco aí as gratidões, né? Nós vamos ter metas em 2026. Que você estabeleça essas metas, que você escreva, que você traga à memória, que você coloque diante de Deus em oração. Os desafios são muitos, mas a gente vai ver que os resultados serão bem maiores. Então, era isso que eu queria deixar. Amém. E uma das metas que eu quero que você já coloque aí como família é que não haja brigas dentro de casa. Amém. Que não haja brigas dentro de casa, que não haja confusão, que não haja contenda. Eu cresci num lar de contendas e confusões. Eu dormi chorando muitas vezes. Ele percebe, às vezes, quando eu fico triste, uma das primeiras atitudes que eu tenho é chorar. Mas até hoje eu lembro e choro. Quando eu ouvia as brigas dos meus pais de noite. Eu dormia no quarto ao lado. E apesar deles falarem baixo, eu ouvi várias vezes as brigas. Aquilo marcou a minha vida. Eu já contei para vocês que eu dizia assim, eu vou casar. Eu sempre pensei que o casamento era uma bênção de Deus. Apesar de ver tudo isso, graças a Deus, que Deus nunca deixou manchar a imagem do casamento na minha vida. Eu falava, eu vou casar para ser feliz. Eu vou casar para ter alguém que me entenda, alguém que me ame, alguém que queira caminhar comigo. Eu sou profissional na direção.
Eu, desde quando peguei a carteira, já peguei pensando, vou ter a minha melhor carteira para poder viajar o mundo. E Deus me deu a melhor carteira existente hoje. Eu sempre lembro de uma parada que eu dei, cercada por um cara da patrulha, veio e mandou parar. Quando eu mandou parar, passa a carteira da senhora, passa a carteira, irado. Eu nunca me esqueci disso. Ele pegou a minha carteira e levou um choque, carteira da senhora, né? Aí parou. Quando ele olhou, eu falei, pois é, meu filho. Isso é bom que hoje você vai lembrar de uma coisa, nunca olhe as aparências. Eu sei que a mulherada é manchada no trânsito de tanta coisa errada que é feita, mas eu sempre procuro andar com tudo do melhor. Eu sei o que Deus me ensina, e ali eu pude falar de Jesus para aquele homem. Então, quando você anda, e volta a te dizer, fora da lei, você corre risco. E mesmo ouvindo aquelas brigas todas, eu não parava de orar e dizer para Deus, um dia eu vou ser feliz no casamento. E já é o segundo casamento que Deus me dá, e que alegria temos tido de estar juntos. Mas temos alvos, temos medo. Se a gente discorda de alguma coisa, imediatamente eu fecho a boca. Ele sabe disso. Eu paro e falo, pode falar o que você quer que eu faça. Eu quero concordar com você. Porque a Bíblia diz que o acordo é o melhor remédio. Eu quero, pode falar o que você pensa. E todas as vezes que eu paro para ouvir, eu vejo que ele tem razão. E quando ele percebe que ele está errado, na mesma hora ele faz a mesma coisa. Olha, eu vou fazer o que você falou. Ele volta atrás e vai fazer. Isso tem sinônimo de humildade. Por isso a Bíblia diz que a humildade precede a honra. Volta a lembrar outra coisa que a gente vê hoje que é triste demais. As pessoas saírem de uma igreja e não poder voltar. É tempo da gente botar em ordem o que ainda não está. Essa é uma meta que a gente precisa fazer. Hoje eu tenho a grata alegria não só de voltar em todas as igrejas por onde eu passei, porque eu só saí por mudança, nunca saí por causa de problema de igreja nenhuma, mas não só ter a grata alegria de voltar, mas voltar sendo honrada no lugar por onde eu passei. Hoje eu quero que você tenha isso como meta, que na sua casa não haja briga, contenda, confusão, maledicência, não. Que a nossa mesa seja um lugar onde os nossos filhos vão ouvir coisas boas e nunca ouvir falar mal de um líder, não. Então é tão tremendo, até hoje eu falo isso para as minhas filhas, que bom eu saber que eu posso contar um segredo para vocês, porque eu nunca ouvi vocês fazendo um comentário negativo sobre os segredos que eu contei para vocês, como Davi fez com Salomão, o filho. Olha, fulano errou comigo, vigie no que você vai fazer agora com eles. Isso é bíblico, isso é normal. Mas o que você não pode é guardar mágoa e colocar um filho contra um líder. Então, isso é importante. Por quê? Porque o desvio hoje está sendo uma das causas principais da maledicência contra a liderança das igrejas. O pastor, o líder está errado? Pode estar, mas não nos compete comentar nada negativo de ninguém. A Bíblia nos ensina isso. Então, o que está sendo meta para você? Essa eu gostaria que você colocasse. E agora, nós vamos dar alguns minutos para que vocês agradeçam a Deus, principalmente começando com aquelas que não faltaram nenhuma. Tem alguém que não conseguiu faltar nenhuma live? Se tiver alguém desse jeito, seja a primeira pessoa a falar, tá? Senão, nós vamos pelo o tempo que está conosco, tá? E vai ser uma média de, pelo tempo nosso, uns 2 minutos para cada um, mais ou menos. Se houver possibilidade, a gente volta, mas só para poder a gente ver. Então, quem valorizou, quem esteve conosco, que faltou também, porque pode acontecer, nós não faltamos, mas você pode ter precisado faltar, mas dando preferência, sim, aos mais velhos na live, ok? Quem é que quer falar primeiro? Quem quer falar, ou então eu aponto. O que foi gratidão para você esse ano? Andréia, quer falar, Andréia? Está em movimento aí, a que está mais animada no movimento dirigindo, estou vendo. Não estou dirigindo, não, estou de carona, ó. Ih, então, quer falar ou não? Está de carona, então está livre.
Eu sempre quero falar, né, pastora? Quando Pois que eu não é, quero porque falar? muito tempo que eu não ouço sua voz, por isso que eu estou te puxando. Não, é que eu tenho falado pouco aqui, porque geralmente eu tô me arrumando para trabalhar ou fazendo alguma coisa antes de sair, que eu entro 8h30 no serviço, né? Eu sei, sim. Tô no caminho. Motivo para Pastora, esse ano o Alan estava comentando, inclusive, esses dias, quantas coisas aconteceram em 2025? Quantas? Muitas. Parece que a gente viveu anos e anos num ano só. Muitas coisas. Então eu tenho muitos motivos para ser grata, porque eu tô inteirona no final do ano. Tô inteirona. Tivemos problemas de família, meu pai passou por um infarto, fez uma cirurgia muito séria, hoje está super recuperado. Peguei as chaves do meu apartamento. Tenho Glória a Deus. meu marido. A maior, mas assim, um motivo absurdamente grande que eu tenho de gratidão é. Eu sempre digo isso, parece até clichê, mas é verdade, é pelo meu casamento. Meu marido é a melhor pessoa que eu conheço, conviver com ele é uma bênção, e passar mais um ano aprendendo com ele, sendo pastoreada por ele, sendo cuidada, e ele é meu amigo, meu parceiro, ele é sensato, ele é doce, olha, o meu maior motivo de gratidão por esse ano é mais um ano com o meu marido. Maravilha, glória a Deus. E eu conheço isso de perto, viu, gente? Então, posso assinar embaixo. Graças a Deus que Deus me deu igual. Pode agradecer. Ele é melhor, eu falo que ele é melhor comigo do que ele é com os outros. Isso para mim é uma bênção. Glória a Deus, é verdade, é verdade. Muito bom, né? E é bom lembrar que a Andréia é advogada e cuida das crianças da igreja, ela e o marido, né? Então, imagina... A gente não tá mais, viu, pastora? Não tá mais, não? Não estamos. Esse ano deu uma reciclada, a gente vai ingressar em outro ministério, que vai ser um ministério de novos começos, novos convertidos. Nas próximas aí, a gente já vai estar cuidando desse ministério. Que bom. Então, o tempo que eles ficaram lá, eu não sabia, mas o tempo que eles ficaram, é bom a gente lembrar. As crianças receberam dessa doçura, né? Então, isso é importante. Ver ele aconselhando uma família foi gratificante demais para mim, porque eu ajudei, né, de perto ali eles dois nesse trabalho, tá? Mais alguém? Tânia, cadê Tânia aí? Dani também está por aí, as mais antigas da turma. Cadê? Oi, tô aqui. Oi. Então fala para nós. Ai, que lindo, lindo ver a Andréia falando, que bênção. Que Deus Gostei te demais. abençoe, André. No próximo. Amém. Deus te abençoe, Andréia e a todos, né, desse grupo Amém. maravilhoso. A nossa gratidão é pela vida, pela saúde, por tudo que nós conseguimos, assim, passar o ano, né? Que o ano não foi um ano, assim, muito tranquilo. Então, a gente tem essa gratidão, porque se a gente está aqui é porque Deus nos levantou e que Deus está cuidando da gente, cuidando de detalhes. E a nossa gratidão por esse grupo maravilhoso, pastora Rita, pastor Dimas. O que seria, eu não consigo imaginar o que seria no meio de todos esses turbilhões se a gente não tivesse esse casal maravilhoso, né? De presente, né? É uma coisa assim, quantas pessoas no mundo têm um casal dessa forma, nos ensinando a ter fé, a cuidar da gente, a cuidar de casamento, a cuidar de casa, a cuidar de saúde. Meu Deus, são tantas coisas para agradecer. Então, assim, é muita gratidão que eu sinto por vocês estarem conosco, por vocês estarem nos ensinando, nos exortando a cada dia. E a saúde, né? A saúde que nós temos que agradecer, a alegria de poder estar aqui, de poder estar lutando, de poder estar resolvendo várias situações. Então, assim, é muita gratidão. Gratidão por esse grupo, gratidão pelas pessoas que começaram, pela Gláucia, que não está aqui, pela Dani, que eu tenho sentido também falta, tenho visto a Dani correndo na igreja. Gratidão pela vida, gratidão por ter alimento, por morar bem, por tantas coisas, né? Livramentos, como diz meu marido, quantos livramentos, não? A gente tem livramentos que a gente nem sabe que nós ganhamos, que nós tivemos, que Deus nos livrou, né? Tem coisas assim que a gente nem sabe, a gente tem a noção do que a gente passou e o que a gente poderia ter passado, e graças a Deus estamos aqui vivos, inteiros, felizes, né? Resolvendo várias coisas. Foi um ano assim
de bastante luta com trabalho, luta, porque nós tivemos muitas coisas acontecendo no nosso país, né? E que interferem em várias coisas, mas graças a Deus estamos vencendo. Amém, Em glória a nome Deus. de Jesus, em nome de Glória a Jesus, Amém. Deus. em nome de Jesus, com saúde, graças a Deus, né? Passamos na família com cirurgia, estamos aqui, então, graças a Deus, estamos vencendo em nome de Jesus. Amém, Amém? amém. É bom Amém. lembrar, estou citando um pouquinho de cada uma de vocês que eu lembre, porque o povo que vai ouvir depois não sabe quem é quem, né? Então é importante isso, porque isso é um acréscimo, né? Então, quando eu conheci, não, eu já conhecia de vista a Tânia, mas eu não era amiga dela, né? Eu estava de longe, né, Tânia? Mas alguém me pediu para poder fazer uma visita a ela, né? E aí eu fui fazer a visita e conversando com ela, eu vi que ela ainda não estava em igreja nenhuma, ela era cristã, firme com Deus, mas tinha saído da igreja e ainda estava sem saber para onde ia. E aí eu colei nela e disse para ela, eu não te deixo enquanto você não definir a sua vida. Pois é. Você vai encontrar. E hoje, Nossa, para a glória de muita Deus, gratidão. né? Ela hoje, Deus usou o netinho dela para puxar eles para uma igreja, os dois, ela e o marido, tá toda a família já em uma igreja, servindo ao Senhor. Então, esse é o projeto de Deus, e não é uma ideia minha, é bom a gente lembrar que está lá em Hebreus. Não deixe a tua congregação como é costume de alguns. Então, todos nós precisamos ter a nossa congregação. A Andréia está indo para Novos Começos, minha filha está aqui na Novos Começos, mas eu sempre digo que há um tempo de Deus para cada coisa. Então, ela já ensinou para ali para os pais o que ela precisava passar, agora vai passar para outros pais. Minha neta aqui está cuidando das crianças também, viu, Andréia? Então, uma hora você vai chegar aqui, né? Como a Ana Paula vem quarta-feira, Deus vai fazer e vai unir esse povo, né? E ela citou a Dani, eu estou percebendo que a Dani não está aqui, a Dani está com bebê, né? Mas já que ela não está aqui, eu vou colocar para vocês um pouquinho, porque nós vimos, né, Tânia, de perto, o que Deus fez na vidinha da Dani, e a Dani já me liberou para contar. A Dani é uma história linda. Quando eu conheci a Dani, a gente já sabe que foi ela que Deus usou para abrir essa live. Então, era minha vizinha no prédio onde eu morei. Eu costumo dizer, se eu mudei para aquele prédio ali onde a minha filha morava, só para conhecer a Dani, já valeu a pena, né? E aí, a Dani tinha uma menininha já de 8 ou 9 anos, e ela disse, mas meu sonho era ter outro filho, mas eu não consigo. Eu falei, então vamos orar, e nós começamos a orar. E um dia ela me convida para tomar um café com ela na padaria, nossa famosa aí, né, Tânia? Que a gente sempre tomava café junto. Aí fui eu e Dani naquele dia, sozinho, só nós duas. E aí estou eu conversando e ela falando uma coisa importante, daí a pouco Deus me toma. E eu falei, peraí. Ela disse, o quê? Não, Deus falou que é para eu colocar a mão na sua barriga agora, orar agora, você vai engravidar esse mês. Aí ela, ai, pastora, me mata de susto. Eu falei, então, mas ele acabou de me falar isso. Eu levantei da cadeira, coloquei a mão literalmente desse jeito, na barriguinha dela, e ela é magrinha, né? Quando eu coloquei a mão, que eu comecei a orar, eu chorava dentro da padaria, de uma forma linda, já vendo o bebê que ela ia ter. E hoje ela já tem, em menos de um mês, a Dani ficou grávida, e nós tivemos a grata alegria, né, Tânia? De ir lá ver a nossa bebezinha linda, já fez um aninho, né? E já Deus nasceu trouxe... com tia e vó, porque a pastora Rita ficou como vó. Ah, claro, adotei, não tem nem também. A avó é minha amiga, não tem ciúme, né, Tânia? Sim. E aí Deus a traz Donata o marido. também, Também, que estava nessa mesa, que foi um conjunto de coisas. Vocês conhecem a Tânia? Tudo assim, não tinha nada ligado ali. Não E tinha, a mas Deus Donata uniu. também. Não foi? E eu não A Dani desisto. conhecia a Tânia e eu não sabia. E aí eu não Muito desisto, lindo. não desisto. Eu tenho ouvido algumas coisas boas da Donata e ela vai, uma hora ela vai chegar. Vai trazer ela de novo. Está em Ela só foi Campinas naquele já, dia. viu, pastora? A Hein? Donata já está em Campinas. Ai, que bom. Vamos Já marcar o está em café com ela da Campinas. próxima vez, né? Vamos. E aí, Tudo no Deus seu tempo. traz e nos dá alegria no final do ano passado de fazer um culto de gratidão. E o marido da Dani também toca para gente. Então, Deus trouxe o marido da Dani e ele está junto, o Maicon está junto na igreja lá com a Tânia, com todo mundo, tocando violão, trazendo famílias para o Senhor. Ontem o Michael, nós tivemos uma peça, um presépio maravilhoso. Imagina o culto inteiro de uma apresentação. E o Michael estava apresentando também.
Fiquei muito feliz, digno de brother, fiquei muito feliz de ver ele Manda lá. peça para mim, Tânia, manda Tenho peça que pra mandar, mim. tô só esperando entrar para mim poder mandar para vocês. Manda. Porque eu Sensacional. falava, você vai trabalhar. Tentei puxar ele para trabalhar com o pastor Josi, que é amigo dele, mas ele disse, não, lá não vou não, lá não vou não. Mas ele foi. Deus tem um caminho para cada um, né? Olha Queria só. ouvir agora a Roberta também, que está aí há tempo, né? Firme. Roberta. O Sócrates vai preparando com a Ana Paula também, que eu estou colocando a questão mais atuante. Roberta, para quem não sabe, ela que grava toda semana o nosso áudio, servindo a esse ministério com amor, com amor, com amor. Maravilhosa. Roberta, vivi uma experiência tremenda com a Roberta, né? Das nossas alianças, vocês não sabem. Mas eu disse para ele, gente, estamos com as alianças, aqui. A gente tinha decidido ficar noivo, mas nós fomos para Campinas, esquecemos de nós. E aí ele falou, depois a gente vê isso, vamos ver. Quando nós chegamos em Campinas, a Roberta vira e fala, eu sou amigo do dono de uma loja de joia aqui, vamos lá agora comprar as alianças. E nós fomos e compramos as alianças, e no mesmo mês ficamos noivos, né? Deus usou a Roberta para nos empurrar para lá, com esse zelo dela, com esse amor, com esse jeitinho carinhoso, que não teve como, né? E nos momentos mais difíceis, por exemplo, eu decidi fazer uma festinha para o nosso casamento, falei com ele, isso vai adiante, nós vamos fazer junto. E aí, meu álbum de casamento, falei, nosso álbum, falei, quero fazer o álbum desse jeito. Ela não sabe disso, isso é novidade para ela agora. Vou levar o álbum para vocês verem. Todo mundo dizia, mas para que álbum? Falei, porque eu quero fazer um álbum para guardar de lembrança. E aí a mulher deu o valor do álbum. Falei, minha filha, esse daí só a prazo, porque não tenho mais nada para poder pagar o álbum. Mas eu quero, como é uma filhinha na fé também, ela falou, a senhora me dá como a senhora quiser. Falei, eu prometo, todo mês te dou um tanto. A Roberta não sabe, mas a Roberta me liga e fala, olha só, não sei porquê, sabe, mas Deus colocou um valor para eu dar à senhora, mas ele me disse que eu tenho que dar todo mês um tanto. Eu falei, Roberta, um dia você vai ficar sabendo por quê. E a Roberta, sem saber, ela ajudou no nosso álbum de casamento, viu, Roberta? Então, é tão tremendo. Eu quero te ouvir, porque você marcou a nossa relação com amor. Mesmo sem ter, você fez para nós o melhor, no seu carinho. Fala para a gente, Roberta. Que alegria saber disso agora, porque eu sabe o desejo que eu tinha no coração e realmente eu não podia. Mas o senhor falou, você não pode dar tudo, mas faz dessa forma. E eu agora saber disso, porque eu queria muito fazer parte, né? E saber disso agora, eu fiquei emocionada, pastor. Eu também. Deus é lindo e tudo tem um propósito, né? Tudo tem um propósito. E eu quero agradecer muito a Deus, porque desde quando eu conheci a senhora, eu comecei a participar da escola bíblica e eu fiquei apaixonada pela palavra e eu comecei a seguir os passos da senhora em tudo. E a senhora também não sabe, mas esse ano eu comecei no Ministério de Intercessão da igreja. Oh, Jesus, glória a Deus. Estou aprendendo muito ali, está sendo uma bênção. E o senhor tem feito grandes coisas. Agora, o último milagre, né? Que a gente tem muitos para contar, mas o mais recente é sobre a questão que apareceram caroços aqui. Eu vou contar, pastora, porque acho que vários aqui... Conta sim. Apareceu um caroço muito grande na minha mama e a questão da humanidade, né? Eu me desesperei, foi até o Tiago, né, que entrou em contato com vocês e por meio das orações, pessoal da intercessão também, os exames apontavam um nódulo, e nódulo bastante grande, e foi feito tudo assim, o senhor trabalhou até na agenda, eu creio, porque eu fiz tudo muito rápido, e não é natural conseguir no tempo que eu consegui estar realizando os exames. E aí, terça-feira, quando eu fui fazer a biópsia, o que era nódulo, o senhor transformou o diagnóstico. Aí o médico falou, olha, esses são cistos. Glória a Deus. Então, assim, foi um milagre muito grande, porque
eu creio que foi a mão de Deus, foram as orações, e o Senhor ouviu. E é isso, pastor, a gente tem vivido milagres. Eu creio que uma pessoa me deu uma palavra, que eu estou sendo testada no meu chamado. Glória a Deus. Porque eu sempre achei assim que eu minha idade já tinha passado, já não dava mais, mas o Senhor tem me levantado, pastora, e tem sido uma honra, um privilégio. A senhora sempre comenta, né, das vizinhas, e o Senhor tem queimado meu coração pelas minhas vizinhas aqui. Nossa, Deus. A gente tem feito uma reunião aqui na nossa casa, tem pessoas não cristãs, aqui vizinhos que têm frequentado, e esses dias, rapidinho, o último agora, eu estava chegando aqui em casa e eu cumprimentei a vizinha e eu percebi um olhar triste, e na hora o Espírito Santo de Deus falou comigo, volta e fala com ela. E quando eu voltei, né, ela estava com um gesso assim no braço, ela tinha quebrado o braço, e aí ela falou, eu estou triste porque eu preciso fazer cirurgia, eu já estou com esse gesso há 2 meses, e eu não consigo, porque demora, né, pelo SUS. Ela falou, nem sei quando vou conseguir fazer essa cirurgia, não tem nem previsão. E aí eu falei para ela, vamos orar, que o Senhor é poderoso para mudar essa situação, ou surgir uma vaga, ou até te curar, né? Você crê? Ela falou, eu creio. E nós oramos ali na rua mesmo. E, pastora, acho que uns 10 dias depois, ela veio aqui na minha casa ia que ela voltou no médico e a cirurgia não era mais necessária, ela já ia para fisioterapia. Então, assim, isso é fruto, pastora, do que eu tenho aprendido com vocês, a vida de vocês, nessas lives, toda semente que a senhora tem plantado nas nossas vidas, eu creio que está florescendo, vai florescer em nome de Jesus. Amém. Gratidão mesmo. E como a Andréia falou também, eu não posso deixar de agradecer ao marido que o senhor tem colocado ao meu lado. Amém. Ele está aí? Aquele, ó. Então puxa ele para falar, não sai fora não, fala um pouquinho, quer não? Ele está ocupado? Não, está aqui. Quer falar um pouquinho? Hein, Tiago? Só gratidão a Deus mesmo, e esse ano fizemos 26 anos juntos, eu e a Roberta, né? Entre namoro, Glória a e Deus. casamento. Aleluia. 26 anos de fruto de catupiry, Roberta, que delícia. Que maravilha. Tem um microfone aberto aí de outra pessoa. Fala, Tiago. E sem dúvida, foram muitos desafios, mas temos vivido o melhor fase do nosso casamento. Aleluia. Com muito amor, cumplicidade, de verdade. Amém. A gente está tão apaixonado que tem sido momentos muito bons. Que bom, que bom. Parabéns, Thiago, parabéns. Que bom poder dizer que eu ouvi isso essa semana também, entendeu, Tiago? Então não estou com inveja de vocês. Que bom ouvir isso, eu estou na melhor fase da minha vida. E quando ele falou isso, eu falei, Jesus, eu tenho presente. Eu esqueço os presentes que ele me dá. De vez em quando ele brinca. Eu te dei isso, você não lembra? Eu falei, eu não lembro, não. Mas essa frase eu nunca vou esquecer, não é? Então é tão bom a gente ver Deus fazendo. Não sei se a Alessandra está aí, da nossa turma antiga, mas se não tiver, a Neide. Alessandra, a Ale está aí. Fala para gente, Ale. Já ia colocar a Neide para substituir vocês, que vocês duas são uma. Eu estou muito emocionada de ouvir todo mundo falando, porque a gratidão é eterna sobre a vida de vocês. E conhecer a senhora foi um presente de Deus na minha vida. Eu falo com muito carinho. Eu lembro como se fosse hoje as aulas que a senhora dava. Mas o que mais me emociona foi o dia que a gente se encontrou no banheiro da igreja e a senhora me disse, como você está? Foi quando eu estava com problema com a minha filha. E foi através da senhora que a gente voltou a se relacionar. E ali começou a nossa amizade mais profunda. É verdade. E o carinho da senhora com a minha família não tem preço. Então, hoje eu levanto, eu não consigo ficar sem orar por vocês todos os dias da minha vida.
Amém. Gratidão eterna. Eu Gratidão também. eterna. Também agradeço a Deus pela sua vida, Alessandra. Para quem não sabe, né, a Alessandra foi uma filha que Deus me deu. Foi ela quem me levou durante a pandemia os 6 meses de comida na minha porta, ela e o marido. E o marido, vocês podem pensar, porque a senhora tratava muito bem, não? Foi um dos homens que mais duro eu falei, não é? Eu lembro da primeira vez que ele sentado na minha mesa, depois de levar a comida para mim, eu falei: olha, se você falar duro alguma vez, ou qualquer atitude adversa com ela, você não sabe o que que você vai enfrentar. Não é só Deus, não. Eu vou atrás de você e vou tratar de você como um filho, porque eu quero vocês se amando cada dia mais. E ele, ao invés de abrir a boca para questionar, como eu vejo muitas mulheres e homens fazendo, ele abaixou a cabeça, chorando. Ele disse: eu vou cuidar dela com amor por toda a minha vida. A senhora não imagina o que a senhora está fazendo. Nosso casamento sempre vai ser uma bênção. Eu quero declarar isso diante de Deus e da senhora na minha sala. Esse homem foi quem levou a comida para mim todos os dias, de tal maneira que os porteiros já falavam para mim: aquele filho da senhora está subindo, dona Rita. Ele não era anunciado como Márcio mais, ele era anunciado como meu filho. Então, isso não tem preço. Eu volto a dizer, de vez em quando a gente brinca, né, que o Dimas fala: você não namorou ninguém nesses 20 anos? Foi nada, os homens que apareciam na minha vida era esse. Você pode procurar todos eles, que você vai ver os homens que entravam na minha casa. Então, isso não tem preço. E a Neide, por que eu falei que a Neide substituiria muito bem a Alessandra se ela não estivesse aqui? Porque a Neide aprendeu a me amar através da Alessandra. A Neide é aquilo que eu sempre digo para vocês: vigie com o que você fala a respeito de alguém. Porque você pode tanto trazer uma amizade santa, como você pode destruir a comunhão da pessoa com a outra. E a Alessandra falou tão bem de mim com a Neide, que o primeiro almoço que a gente teve junto, a Neide preparou o almoço para a Alessandra e me convidou. E nós fomos tão bem atendidos ali, com tanto amor, tanto carinho, que a gente não tinha vontade de ir embora da casa da Neide, né, Alessandra? Fomos para o quarto, sentamos na cama, parecia que a gente era dona da casa. Bom demais. Uma comunhão, que eu sempre digo: eu não vou em casa de ninguém que eu não tenha essa comunhão, porque eu sou igual uma criança nessas coisas. Se eu tiver com vontade de falar, vou falar. Se tiver com vontade de comer uma banana, eu vou pegar a banana lá e vou comer. E por quê? Porque eu sei que a palavra de Deus nos diz que é para a gente viver desse jeito. Nós estamos adiantados no horário, mas a Vanessa foi uma das minhas primeiras alunas da classe também. Eu queria dar um minutinho para a Vanessa. A Vanessa está conosco desde o início também, praticamente, mas ela na escola, essa batalha da Andréia, né? Então, fala um minutinho para a gente, Vanessa. O que você quer agradecer a Deus esse ano? E logo em seguida, a Ana Paula vai terminar com Sócrates, tá? Eu queria agradecer a Deus porque a senhora, eu não consigo, né, estar tão perto como eu gostaria e fazer tanto quanto o meu coração deseja, mas eu tenho a senhora como uma mãe. Eu sei disso. E depois que eu perdi minha mãe, muitas vezes que eu sentia falta dela, eu pensava na senhora e acalentava meu coração. Eu sou grata a Deus porque eu estou terminando o ano e eu consegui vencer dentro da minha casa, que é o bem mais precioso que eu tenho. Glória a Deus. Meu casamento, meus filhos, meu pai, meu sogro. Não é uma caminhada simples, né? Eu falo que é 5 homens e uma mulher, e ainda bem, pelo menos quando eu estou de TPM, alguma coisa, é só eu, né? Mas foi um ano desafiador para mim, um ano em que, em muitos momentos, eu pensei que meu casamento não ia durar, que eu não ia conseguir, e coloquei alguns propósitos ontem, né? Eu sentei, peguei uma folha e falei: Deus, o que eu quero para o próximo ano, né? E uma das coisas que eu quero é realmente escolher uma igreja para me firmar que eu não estou, ser mais assídua no grupo,
E é lindo ver, né? Eu tenho um carinho tão grande pela Roberta, porque eu tive alguns poucos contatos com ela, mas a doçura dela me encanta. E eu tenho visto, né, o que Deus tem feito na vida dela, e eu falo, Deus, é isso, o Senhor mostra que vale a pena caminhar com Jesus, né? Vale a pena obedecer, vale a pena orar, vale a pena estar com Jesus, e vocês têm sido o canal, né? Amém. Gratidão a Deus pela vida de vocês, pastor Dimas, que eu não conheço pessoalmente, mas é um querido, porque o senhor sabe que quem a pastora Rita ama, a gente ama, né? Aguenta, seu mineiro. Amém. Não aguenta, seu mineiro. Que Deus derrame bênção sobre vocês, sobre cada uma das meninas, a Alessandra, cada uma de vocês, e eu sou muito grata por fazer parte desse grupo. Que Deus me ajude que no próximo ano eu esteja realmente mais presente. Amém, Eu amém. desejo Vamos que orar vocês por isso, estão. né? Amém. Ana Paula, então, Ana Paula, vai. Cadê o Sócrates? Tô Sócrates aqui, mesmo, né? tô no Então tá. volante agora. Fala você primeiro. Mesmo no volante, dá uma palavrinha para a gente. Esqueci que vocês estão no horário de trabalho, né? Eu quero agradecer por esse grupo, pela vida de vocês, que tem abençoado as nossas vidas a cada dia, por esse ano maravilhoso que Deus nos deu, pela esposa maravilhosa que eu tenho, pela filha, por diversos livramentos. Recentemente tivemos uma notícia, a gente estava indo ao médico tentar ter um diagnóstico da Ana Sofia e a gente estava preocupado com alguns sintomas e graças a Deus, Deus nos livrou. Tudo que ela vai precisar fazer no final é fazer academia, mais nada. Então, Glória a Deus. eu só tenho a agradecer. Amém. Amém. Ana Paula, fala você. Tá a caminho, tá a caminho. Tá aqui, só um detalhe, para quem não sabe, a Ana Paula é quem cuida dessa parte nossa do YouTube, viu? Vai, Ana Paula. Eu estou muito grata por isso que o Sócrates falou da nossa filha, né? Não tem coisa que abale mais uma família, uma mãe, um pai, do que um filho tá com algum problema assim, sério. E a gente esteve muito preocupado por conta de sintomas relatinhos, se fosse câncer, se fosse lúpus. E essa semana passada a gente viu que não é, né? Glória a Deus. E eu sou muito grata porque o Sócrates está aqui comigo nessa live. Porque ele é um companheiro incrível. Às vezes eu invento algumas coisas, outras vezes é o Espírito Santo mesmo. E ele sempre vai junto comigo. Esse ano foi muito gratificante a gente ter feito aquela reunião de mulheres. Foi tão legal ver a minha amiga Roberta lá comigo. Esse ano eu fui na casa da Roberta pela primeira vez, né? Quando ela tinha reunião de oração. Quero compartilhar que também a reunião de oração na sua casa, Roberta, também foi uma inspiração para nossa, né? E Deus foi nos levando a vários encontros nos lares, e de cada um ele foi dando um detalhe, uma estratégia, né? Sim. E eu vejo que foi precioso. A Lidiana nos ajudou, escreveu as cartinhas para as mulheres. Várias aqui do grupo deram ofertas. A pastora Rita deu um incentivo, um apoio, orou comigo, né? Com Sócrates também. Então, eu creio que é algo que Deus que preparou mesmo, surpreendentemente. A gente não tinha esses planos, né? E creio que Deus vai fazer outras coisas no próximo ano. Estamos muito felizes de quarta-feira estarmos com esses pastores que são inspiradores. Eu confesso que às vezes até eu fico assim, eu me inspiro e ao mesmo tempo eu falo assim, meu Deus, quando que eu vou chegar nesse patamar? Acho que nunca, né? Eu sinto esse peso, de verdade, mas eu me sinto assim muito honrada de poder caminhar com vocês. Eu acho que eu não comentei isso ainda com o pastor Dimas, mas eu olho o pastor Dimas, parece que ele é da minha família. Eu tenho um amor por ele que parece assim que sabe aquele tio preferido que a gente tem, que a gente gosta, que parece que entende, parece que é do meu sangue, é irmão, né, em Cristo. Acho que eu sinto esse sangue aí correndo na veia dele. Afinidade, alinhamento, estamos alinhados. E essa admiração, esse amor, esse carinho,
Assim, é admiração mesmo, é respeito, é privilégio que a gente tem de poder caminhar com vocês, aprender. Eu sinto que eu tenho esse ano posto menos em prática do que eu gostaria, deveria, mas vocês sempre são referência nos momentos nossos de dúvida, nos momentos nossos de perseverança, de pensar assim o que Jesus faria, mas também o que a pastora Rita faria, né? Amém. Que o Glória a pastor Deus. Timas nos diria. Então, eu quero Amém. agradecer por isso, por esse grupo que compartilha suas dores e também as suas conquistas. E a gente se alegra, né, com o livro da irmã que fez, Da da Helena, né? Tantas coisas que foram acontecendo, livramentos que a gente ouviu testemunhos nesse grupo, acabamos de ouvir mais um aí da Roberta, né? E tantas coisas que vêm para edificar a nossa fé, às vezes acordar de manhã e ver as mãozinhas de oração da madrugada da pastora, de tantas que fazem isso também. Então, vocês são um testemunho para nós. Muito obrigada, gente. Glória a Deus. Em breve vamos estar juntos, né? Amém, Toda amém. madrugada Ao vivo ele e a ora cores. pelo tal do sócio, né? Toda madrugada. Às vezes eu troco o nome, ele fala assim, não, esse não. Pastora, posso falar rapidinho sobre oração da madrugada, o que Deus falou comigo? Quem é que está falando, Alessandra? Tá, vai. Sobre esse negócio de orar de madrugada, eu, por conta da rotina de chegar muito tarde e levantar muito cedo, eu não estava conseguindo levantar de madrugada. Um pouco tempo dormindo, era 5 horas só, né? E aí, eu falei para Deus, porque eu sempre gostei de orar na madrugada. Eu falei, Senhor, se eu tiver que orar de madrugada, como o Senhor sabe que eu gosto, o Senhor vai me acordar e vai fazer com que eu não sinta cansaço. Pastora, dá 4 horas, 4h10, ele me acorda, eu oro, eu levanto de manhãzinha, não sinto cansaço. Glória a Deus, maravilha. Deus tem nos Maravilha, despertado também nesse horário. Exatamente, Deus é muito tem bom. falado conosco. E assim, é acorda automático, sem despertador, sem aquela exigência, naturalmente, e a gente já sabe que é para orar. Em paz, né? Em paz. Pastora. Da turminha nova, a única que eu tenho visto mais de perto aí é a Lidiana. Ela está em... Neide, quer falar, Neide, antes? Quero falar, porque meu coração está queimando aqui, agradecer. Gratidão a Deus por tudo, mas o casamento dos meus filhos, né? O Rafael, passado em novembro, final do ano, o Rian, tudo foi perfeito. Deus fez tanto, né, que o meu coração, assim, já é grato todo o tempo, e está sendo grato ainda mais, né? Todos os dias. Gratidão a Deus pelo casamento deles, pelas minhas noras, né? Pela vida de vocês. Vocês são uma família para mim. Eu sei que tempo, cada necessidade, eu posso contar com vocês. Você, pastor, assim, tem uma senhora, é uma bênção da minha vida desde o primeiro encontro. Pastor Dimas, vocês são assim, queridos, e eu oro por vocês todos os dias, cada uma de vocês, sou muito grata pela vida de vocês, cada uma dessas irmãs, cada família. Meu coração enche de alegria cada dia pelos feitos que o Senhor tem nos dado, na saúde, meu esposo, o trabalho dele, as conquistas, por tudo isso eu sou grata, principalmente eu fico assim, não vejo a hora de chegar segunda-feira para passar por esse momento, para ver Glória a Deus, bom, Neide, muito bom. Então, gratidão. Glória a Deus, que bom. Então, a Lidiana está aí? Quer falar, Lidiana, um minutinho para a gente? Aqui, ela pastora. É das mais novas, né? Das mais novinhas que veio por último, mas ela tem sido fiel toda semana, sabe? E não só na segunda-feira, mas sempre me mandando mensagem, sempre com o maior carinho, né? Valorizando o meu trabalho, isso é muito importante. Eu sempre digo, a Bíblia fala, não tens porque não pedis. Amém. Pedis e não recebes porque pedistes mal, para esbanjar nos seus próprios prazeres. A Lidiana tem sido alguém que ela tem pedido a Deus recursos e tem investido também na minha vida, encaminhando outras pessoas e pagando as consultas. Gente, isso é muito lindo a gente ver, para a glória de Deus, viu, Lidiana? Louva a Deus pela sua vida, porque isso é amor na prática, né? Então, às vezes, ela não tem para ela,
mas ela faz questão de o pouco que ela tem, dividir com alguém que não tem. Então, isso, Lidiana, a Bíblia diz, a quem honra, honra. Tá? Então, eu não só tenho visto toda semana você aqui com uma luta, uma dificuldade, com criança pequena, com filho pequeno, mas também valorizando o nosso trabalho de todas as formas. Então, isso, para mim, é um presente de Deus nesse ano, na sua vida, tá? Não esqueço de nada do que você tem feito, sempre tenho orado por você e pedido a Deus que Deus levante a sua família, cada dia em posições maiores mesmo, como já tem feito, tá? Deus te abençoe, minha filha. Amém. Vocês são um presente de Deus para mim. Vocês chegaram no momento da minha vida que eu precisava muito. Eu nunca vou esquecer aquela padaria, aquele dia, aquele livro que a senhora me deu. São respostas de orações que eu estava pedindo para o Senhor, de coisas do meu casamento que eu não via, e o Senhor me mostrou através daquele livro. O Senhor falou muito comigo. Vocês são resposta de Deus para mim. A pastora atendeu meus filhos. Eu estava muito aflita, e ela foi com tanto amor, marcou a vida deles. E eu me lembro que o pastor Dimas, naquele dia, falou algo para o Guilherme que ele nunca vai esquecer. O Senhor marcou a vida dele aquele dia. E eu quero dizer que eu vejo Cristo em vocês. Vocês são inspiração para mim. O Du, ele não consegue entrar nas lives porque ele trabalha em Olambra. Então, ele sai de casa às 6h30, todo dia. Mas sempre que dá, eu coloco, eu mando para ele os áudios, né? Mas, assim, ele também tem muita gratidão. E eu só tenho, assim, a agradecer, porque depois que eu comecei a caminhar com vocês, eu aprendi muito, eu aprendo muito, e cada semana é uma resposta do Senhor para mim, para minha casa. Então, eu sou grata a Deus por muitas coisas. Esse ano vivi muitas coisas, né? Uma mudança aí de igreja, o ano passado, e eu falo que o que Deus fez, assim, foi infinitamente maior, e vocês são parte do que Deus fez esse ano na nossa vida. E é uma alegria, uma honra poder, de alguma maneira, retribuir isso. Como as meninas falaram, né? Eu queria ter vocês mais pertinho, mas eu sei que Deus, ele sabe o que faz, e se ele levou vocês para aí, é porque os propósitos são muito maiores. E mesmo a distância não nos consegue nos separar, né? Amém, é verdade, isso aí. Então, eu sou muito grata a Deus por tudo, a saúde, como as meninas falaram, ter conhecido vocês, estou caminhando com algumas mais de perto, né? Com a Rô, né? A gente tem vivido... Ai, meu Deus. Acho que eu recebi uma ligação aqui, vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Então, é que está uma pessoa me ligando aqui. Mas eu sou muito grata, muito mesmo, e é isso, né? Eu poderia falar muito mais aqui, mas não dá tempo. Tá Obrigada, viu, gente? Eu amo vocês. Muito feliz de ouvir, é para a glória de Deus. Essa comunhão não é só comigo, isso é muito importante, a gente ver comunhão com o povo do grupo, né? Vocês terem ido lá honrado a Helena na apresentação do livro dela, essa promessa que Deus fez para Helena. A Helena já falei aqui, né? Mas é bom a gente lembrar, já que alguém lembrou de citar o nome dela. A Helena foi uma das pessoas que eu atendi na clínica da alma, na igreja, uma das mulheres com maiores lutas, mas tudo que Deus prometeu a ela, Deus já fez. Que maravilha, né? Então é bom quando a gente persevera, e ela só não está com a gente agora direto, porque ela voltou a trabalhar, graças a Deus, como Deus falou também que ia acontecer, né? Então, estou muito grata a Deus pelo que Deus está fazendo nesse grupo e vai fazer. Todas não puderam falar, mas se houver alguma coisa ainda, a gente pode colocar na próxima reunião, que a gente ainda não sabe. Da semana que vem a gente não vai fazer, porque nós vamos estar viajando. E nós vamos estar na casa de outra pessoa. Então, no lugar, de repente, a gente tem dificuldade para poder fazer as gravações. Mas, na outra, se Deus quiser, a gente volta. Queria que vocês colocassem no grupo. A gente sempre deu uma parada nessa época, né? Foi até uma sugestão da Tânia mesmo,
Mas aí vocês coloquem no grupo o que vocês acham, se a gente deveria dar uma parada e voltar depois das festividades de final de ano, como fazer, tá bom? Eu quero ouvir a opinião de cada uma de vocês, porque aqui a gente não trabalha sozinho, aqui a gente trabalha em conjunto, porque nós conhecemos a palavra do Salmo 133, é na comunhão que Deus ordena a bênção e a vida para sempre, amém? Hoje a gente atrasou um pouquinho, mas valeu a pena. Estou vendo a Carol entrando aí também, foi uma das últimas que entrou, mas Deus tem sustentado a Carol já está aqui hoje como uma guerreira também. Deus abençoe vocês poderosamente, amém? Um beijo e até a outra segunda, mas manda hoje ainda o que vocês acham da parada nesse final de ano, ok? Shalom. Shalom. Deus abençoe vocês. Semana abençoada.